Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre multimercados, tá? E a minha visão de que multimercado não serve para diversificação de carteira, tá? Eu vou explicar aqui o porquê. Vou explicar aqui que os fundos multimercados eles não são uma classe de ativo, como é às vezes considerado por alguns assessores, por alguns influencers, né? E às vezes parece assim para o investidor, né? Muitos investidores acabam considerando multimercados por si só como uma diversificação de carteira, né? Um ativo, uma classe de ativo a mais, mas não é verdade, tá? Vou mostrar aqui que o que são as classes de ativos existentes, né? Que tu pode investir e por que, né? Investir em multimercado tu não necessariamente está diversificando a tua carteira, beleza? Eu não sou contra a classe a categoria de fundos, né? Multimercados, tá? Eu acho que tem alguns bons, mas eu como eu já falei aqui, na minha estratégia de alocação, eu prefiro ter apenas duas classes de ativos, né? A renda fixa e a renda variável, e tu ficar dosando, né? Onde colocar mais e menos de acordo com a tua idade, né? E a tua necessidade de tomar risco ao longo da tua vida, né? E aí dentro dessa parte de ações, tu vai poder investir ou por conta própria ou via os melhores fundos de ações que existem, né? Então, quais são as classes de ativos existentes, né? São as ações, né? As ações das empresas, aí, basicamente, renda fixa, imóveis ou fundos imobiliários, né? Moedas e commodities, tá? Isso são classes de ativos, então cada classe de ativo aqui vai ter um risco diferente, né? São categorias e partes da economia totalmente diferentes, então aqui sim os riscos vão ser diferentes. Então se tu dividir a tua carteira em mais de uma classe de ativo, tu vai estar assim diversificando, né? Eu não sou a favor de diversificar em tudo quanto é classe de ativo para reduzir risco, né? Como eu já falei, eu gosto só de renda fixa e ações, mas, né, tem gente que gosta de diversificar bastante, né? Então essas são as classes de ativos existentes, beleza? Então os fundos multimercados eles são apenas uma categoria de fundo, das várias categorias de fundos que existem, né? Reguladas pela CVM, pela Anbima. Ali vão ter os fundos de renda fixa, os fundos de renda variável e tem os fundos multimercado. Basicamente, os fundos multimercado eles têm mais liberdade na alocação, eles podem investir em todas as classes de ativos existentes, né? Eles vão ter poucas restrições ali, tá? Então ele vai poder investir tanto em renda fixa, no mesmo fundo ali ter também moedas, apostar numa alta do dólar, por exemplo, e ter algumas ações ali na carteira dele, tá? Ele pode concentrar mais em alguma classe em determinado momento da economia, reduzir em outros momentos, etc, tá? Normalmente eles têm gestores mais generalistas, né? Eles não vai ser aquele gestor que é muito especializado em ações e análise de empresas. Ele vai ter uma equipe às vezes ali que cuida disso, mas ele vai ter essa visão mais geral, ele vai entender um pouco de renda fixa, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações, um pouco de moedas, commodities, etc. E as equipes ali alocadas para analisar cada uma dessas classes de ativos, né? E majoritariamente as decisões são focadas em parâmetros macroeconômicos, né? Por isso eu coloquei aqui, majoritariamente focados em decisões macroeconômicas, tá? Então, esses gestores mais generalistas de multimercado, eles estão muito olhando a macroeconomia, né? Eles estão olhando taxa de juro, inflação, porque eles acreditam que eles podem operar essas mudanças na conjuntura, né? Eles acreditam que eles têm uma visão do futuro e acham que podem operar variação de taxa de juro, variação de renda variável, antes de todo mundo, né? Então, eles meio que se consideram esses caras que conseguem fazer essas análises, então eles vão se pautar muito em macroeconomia, tá? Eu já falei aqui uma vez, né, no canal, tem um vídeo aqui que eu falo que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, por isso eu tendo a desacreditar um pouco dessa estratégia de multimercado baseado em fatores macroeconômicos, porque ele vai acertar um, vai errar outro. Eu acho que não tem como ser o guru do mercado e acertar tudo. O gestor vai acabar tendo que contar muito com a sorte no longo prazo, tá? Porque a economia é muito imprevisível, né? São muitas variáveis, a gente não sabe o que vai acontecer, por mais convicto tu esteja numa posição, numa tese, pode acontecer uma outra coisa do nada que leve o mercado para um outro caminho, tá? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com essa parte dos multimercados, um foco muito em macroeconomia, porque ele pode ter acertar durante alguns poucos anos ali, até com um pouco de sorte, né? Mas não quer dizer nada que ele vai continuar acertando dali para frente. Bom, então basicamente, quando tu está investindo num fundo multimercado, tu está comprando a estratégia e a filosofia daquele gestor, né? E a cabeça daquele gestor. Então, tu não está diversificando, tu não está investindo em uma outra classe de ativo, nada disso, né? Tu está apenas
acreditando que aquele gestor ali, ele sabe mais do que o mercado e ele tem uma estratégia vencedora que ele sabe quando comprar e vender cada classe de ativo e ele vai bater os benchmarks, né? Então a taxa de administração média para tu pagar por essa filosofia desse gestor multimercado vai estar em média de 2%, tá? Tem alguns que são um pouco menos, alguns colocam uma taxa mínima e máxima, né, que vai variar de 1 a 2%, tá? Então tu vai pagar um pouco caro para isso e eles colocam majoritariamente o CDI como benchmark, então eles vão tentar fazer um percentual acima do CDI, né? Eles vão tentar bater ali uns 150 do CDI, né, que eu acho que é o alvo dos principais multimercados, esse é o alvo, né, 150 do CDI. A maioria não consegue, eu acredito que a média dos multimercados eu tenho um índice que dá pra gente ver a média dos multimercados no Brasil, que é o IHFA, né, é o índice Ambima, que mede a rentabilidade dos multimercados. Ele está um pouco acima do CDI no histórico total, mas não chega a ser assim, 150%, eu não lembro quanto que é, mas é um pouco acima do CDI, mas está muito considerando os outliers, né? Aqueles 20% que geram os melhores resultados, aqueles 20% dos fundos que são muito positivos, né? Mas eu acredito que a 80% dos fundos no longo prazo eles não batem o CDI, tá? Dos multimercados, beleza? Então, para terminar a conclusão desse vídeo aqui, né, o ponto que eu quero trazer, o multimercado ele não significa diversificação de carteira, tá? Muitos assessores, né, de investimentos, né, de plataformas, eles vão indicar fundos multimercados como se tu estivesse diversificando a tua carteira. Bota um pouco nesse fundo multimercado, tu vai estar reduzindo o risco da tua carteira, tu vai estar distribuindo a tua carteira em outros ativos, mas não significa nada, porque lá dentro daquele fundo, o fundo pode alocar nas mesmas classes de ativos que tu tem na tua carteira. Às vezes tu tá recheado de ações na tua carteira e acha que vou botar um pouco no multimercado para dar uma reduzida no risco, mas pode ser que esse fundo multimercado ali compre 100% em renda variável também. Se a visão dele é que a bolsa vai subir, ele pode fazer isso. Então tu vai estar aumentando o risco da tua carteira, porque tu vai estar tendo mais renda variável, tá? Então é isso, tu precisa analisar, né, ainda mais profundamente o gestor e a gestora, porque tu vai estar, como eu falei, comprando essa cabeça, essa filosofia do gestor, tu tá apostando que tu tá delegando teu dinheiro a um cara que sabe mais do que o mercado, né, e vai conseguir identificar esses movimentos, tá? Então, por isso que o estudo da gestora e do gestor no multimercado é ainda mais importante. Já é muito importante quando tu vai investir no fundo de ações. No multimercado eu acho que é ainda mais, tá? E é isso, fique esperto então, né? Não necessariamente quando um assessor ou um influencer ou alguém te indicar um fundo multimercado para tua carteira, não significa que tu tá diversificando, não significa que tu tá reduzindo o risco, tá? Não quer dizer nada isso aí, tá? Eu acho que até é um fator que talvez vai até tirar a rentabilidade da tua carteira e vai aumentar risco. Então tem que ficar bem atento, né, na escolha. Eu seria muito seletivo na escolha desses multimercados se fosse investir, depois de uma análise bem profunda da gestora e do gestor, tá? Só mostrando muito retorno em no mínimo 10 anos para acreditar e poder confiar num fundo multimercado desse. Beleza, pessoal? Só peço então aí para quem está curtindo os vídeos, dar um like, se inscrever no canal aí. Também vou deixar na descrição o nosso e-mail para as mentorias aqui, onde a gente faz toda uma mentoria de carteira, uma análise do teu perfil de investidor e ver se está condizente com a carteira que tu tem hoje, e também todos os conteúdos que a gente passa para estudos aqui e as empresas que a gente segue, beleza? Um abraço!